Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais uma live da Apicultura Giori, uma live de aquecimento, tá? Onde eu, Armando, apicultor, desde os meus 14 anos de idade e que faço apicultura profissional já há alguns anos, tá? Vou mostrar para vocês, tá? Vou mostrar para vocês uma sequência, tá, de aulas, tá, que a gente vai fazer para preparar o nosso evento, tá, da Semana da Renda Extra com Apicultura, que vai começar, que vai ser no dia 30/10, tá, às 20 horas. Então sejam bem-vindos, vocês que estão assistindo, o pessoal que foi entrando aí já vai dando joinha, vai mandando um aviãozinho para o seu colega, beleza? Então essa semana a gente vai ter uma sequência, tá? Na semana de evento a gente vai ter uma sequência que a gente vai mostrar para vocês transformarem a apicultura em uma fonte de renda extra, valeu? Então se você não se inscreveu para o nosso evento dia 30, tá? O link está na bio do YouTube, na bio do Instagram, mas não precisa sair da live, depois você vai lá e se inscreva para o nosso evento Semana da Renda Extra com Apicultura, valeu? É o seguinte, pessoal, o tema da nossa live hoje, ele já está programado, tá? Então, se você tem alguma pergunta, não tem problema, você pode perguntar, mas eu peço que você pergunte aqui no pontinho de interrogação, tá? Para essa pergunta ser respondida no final da live, tá? Como a gente vai ter uma sequência, tá? Até o dia do nosso evento, da Semana da Renda Extra com Apicultura, que vai começar dia 30/10, a gente vai fazer lives com temas estabelecidos, tá? Só estou explicando para vocês entenderem que o pessoal já está meio que acostumado a fazer live de pergunta e resposta e tudo mais. Só que a gente vai fazer temas estabelecidos, tá? Específicos, mostrando a questão da apicultura como fonte de renda extra, tá? Então você pode perguntar sim, mas deixa a sua pergunta, tá? No pontinho de interrogação. Quem for entrando, vai falando onde já pega um aviãozinho aqui, clica, manda para o seu colega. Vou fechar aqui. Para o seu colega, o seu amigo apicultor que quer iniciar na apicultura e aprender manejos que vão fazer a apicultura ser uma fonte de renda extra para vocês, tá? Então, pessoal, é o seguinte, para quem está começando na apicultura, tá? O primeiro ponto, tá, fundamental é você descobrir que a apicultura ela realmente existe, tá? Então, muita gente que tem alunos que nem sabiam que a apicultura poderia ser o que é. Então, assim, se você não sabe o que é apicultura, como que você vai querer entrar para uma atividade sem saber que ela realmente existe? É uma atividade dentro do agronegócio. Então, dentro da apicultura a gente produz uma commodity, tá? Que é o mel. Mano, o que é commodity? Pessoal, commodity são produtos de origem de produção, tá? Então, assim, soja, milho, o gado, o mel é uma commodity, tá? Então, o mel, ele é tratado como uma commodity dentro da apicultura. A apicultura é uma atividade, tá, que existe dentro do agronegócio. Uma atividade o quê? Que tem que ser desenvolvida no meio rural, tá? Então, a apicultura, ela não pode ser desenvolvida no meio urbano, tá? Então, isso é muito importante para você que está começando. Tá, muita gente me procura e manda, nossa, eu posso ter um apiário, um vilarejo no fundo do meu quintal. Não, pessoal, não pode desenvolver apicultura, tá? Nesses locais. A apicultura, ela precisa ser desenvolvida, tá, no meio rural, valeu? Então, isso é muito importante de você, para você saber que você tem que desenvolver apicultura no meio rural, tá? Então, assim, mas uma outra informação muito importante. Mas se eu vou desenvolver apicultura, tá, e não pode ser no meio urbano, e eu não tenho como desenvolver essa apicultura no meio rural, porque eu estou na cidade, ou tenho uma chácara, que é próxima de um vilarejo e tudo mais, tem casas perto, como que eu vou conseguir desenvolver apicultura? Tá, se você está nesse quesito, tá, nesse grupo de pessoas, o que vai acontecer? Você vai conseguir desenvolver a apicultura, tá, arrendando áreas. Então, sim, dentro da apicultura a gente pode arrendar áreas, tá? Então, não importa se você não tem uma, você vai conseguir arrendando. Então,
Isso é muito interessante. Existem muitas áreas dentro da apicultura, dentro do meio rural, que a gente pode estar arrendando, tá? Pagando por isso e desenvolvendo a apicultura. Tá? Então, dois fatores importantes. Então, primeiro, a apicultura, para ser desenvolvida, ela tem que ser desenvolvida no meio rural. Segundo ponto importante, mas eu não tenho como desenvolver porque eu não estou no meio rural. Você pode estar arrendando isso aí. Então, não tem problema nenhum. Você vai arrendar uma área e vai montar o seu apiário. Tá? Uma área pequena, 400 metros aí, quadrado, você consegue montar um apiário de 30 caixas, tranquilo, 30, 40 caixas, tá? Então, são áreas pequenas, o que manda é ao entorno, tá? Que você está montando esse apiário. Então, isso é muito importante. Qual é outra informação que eu preciso saber, que é muito importante quando eu vou desenvolver a apicultura? Pessoal, para desenvolver a apicultura, tá, a gente não precisa começar pagando por essas abelhas. Então, diferente de todas as outras atividades do agronegócio, pecuária para mim desenvolver, eu tenho que comprar o gado. Avicultura para mim desenvolver, eu preciso fazer um barracão, tá, de 1,5 milhão e tem todo o risco de perder essas aves, porque quem lida com a avicultura sabe que é uma cultura extremamente frágil, tá? Aumento de temperatura, diminuição de temperatura, queda de energia. Opa! Gente, eu quero avisar que pode ser que caia, tá, a live, porque a gente está com um mau tempo bem grande aqui. Pode ver que a minha luz até apagou aqui, eu não sei o que aconteceu. Então pode ser que a gente caia essa live do nada, tá? Então a gente vai fazer de tudo para conseguir fazer ela hoje. Mas se não der também, a gente pega e faz amanhã, nesse mesmo horário, tá? Então, assim, para quem lida com a agricultura sabe que é uma atividade caríssima para você entrar, porque o barracão para a gente desenvolver a avicultura hoje, ele custa 1,5 milhão, tá? Então você tem que financiar, você tem que hipotecar. E assim, a apicultura não precisa de nada disso. Você vai precisar, se você não tem a terra, você vai arrendar essa terra, vai comprar o material, vai capturar as abelhas, que está de graça, tá? Voando por aí. Então, assim, para você começar, você vai começar capturando, tá? Mas, Armando, eu não quero começar capturando dentro da apicultura, as abelhas, eu quero começar comprando minhas abelhas, que eu quero começar com 50, 60 caixas de abelhas. Beleza, cara. Isso é muito importante também dentro da apicultura, tá? Existem casos, tá, de pessoas que querem realmente começar já faturando alto dentro da apicultura. Não tem problema nenhum, tá? Isso é até muito vantajoso. Se você tem o capital para investir em comprar abelhas, você vai comprar abelhas. Mas quanto custa um enxame de abelha? Hoje custa, tá, um enxame de abelha no núcleo, tá? No núcleo. O que é um núcleo? Para quem não sabe o que é um núcleo, é uma caixa ninho, tá? Só que pela metade. Então ela tem 5 quadros. 5 quadros. Essa caixa ninho, essa caixa núcleo, ela tem 5 quadros. Quando você compra o enxame, já vai com esses 5 quadros. Você vai lá, busca do apicultor regional que você estiver comprando, tá? Essas abelhas, transfere para uma caixa ou núcleo sua ou um ninho, não tem problema, tá? E leva para sua apicultura. Vai custar em torno de 200 a 250 reais, tá? Esse núcleo. Então, assim, para você... Gente, eu quero espirrar. Então, assim, para você comprar esse núcleo, 10 núcleos hoje, vai custar em torno de 2.000 a 2.500 reais, tá? Para você. Então, se você está disposto a investir em comprar abelhas, isso é uma grande oportunidade. Outra oportunidade que pode aparecer também é você procurar apicultores que já não querem mais desenvolver atividade. Então, existem já apicultores bastante antigos que não querem mais desenvolver atividade. Então, essa pessoa ela vai vender esses enxames baratos. Isso é uma oportunidade para você. Lógico, você vai comprar 50 a 60 enxames se você estiver com uma metodologia, fazendo uma apicultura lucrativa, tá? Se você tiver auxiliado e amparado, tá? Eu não recomendo você fazer isso sem uma metodologia, sem estar no nosso treinamento, sem estar numa apicultura lucrativa, porque você corre o risco, tá, sério, de perder esses enxames, tá, por não saber manejar essas abelhas. Mas se você tem todo o amparo para isso, tá, com a metodologia, por exemplo, com a apicultura lucrativa,
que é o nosso treinamento, você vai comprar de boa sem problemas, tá? Mas também você pode capturar. Você pode comprar e capturar, ou você pode só comprar, você pode só capturar. Aí vai depender da sua estratégia, tá? Então isso é muito importante para vocês saberem. Mas Armando, dá para começar do zero sem saber nada de apicultura? Gente, eu tô com vontade de espirrar e não estou conseguindo, estou meio desconcentrado por causa disso. Então assim, dá sim para você começar a apicultura sem nunca ter visto uma abelha, tá? A maioria dos meus alunos começa assim, tá? Então a pessoa, ela sabe que existe abelha, sabe que a abelha produz, sabe que é apicultura pelo menos, tá? E tem muita gente que nem sabe que é apicultura também e quer desenvolver. Mas realmente dá para você começar? Dá sim, pessoal. Por quê? Tudo na vida, tá, que a gente vai começar, a gente precisa de estudar, tá? Então assim, para mim me tornar médico veterinário, eu tive que ir 5 anos na faculdade, estudar. Assim, viajei 40 quilômetros todo dia, chegava meia-noite e meia em casa. Então é tudo um processo, tá? Você não vai começar na apicultura sabendo tudo, mas você vai conseguir fazer tudo, tá, que precisa ser feito se você conseguir estudar e seguir, tá, com certeza a metodologia, tá? Porque a apicultura, pessoal, profissional, não tem como você ser apicultor profissional se você não pegar e sentar na cadeira igual eu tô aqui, ó, sentar, pegar um tererê legal, pegar um chimarrão para quem gosta, um suco e assistir as aulas, escrever, estudar e perguntar. Não tem como, tá? Você vai começar do absoluto zero, você não precisa nem ter visto a abelha, você nem sabe que a abelha existe, mas quer descobrir a apicultura, nem sabia que a abelha existia, tá? Nem sabia que o mel vinha da abelha. Tem casos de pessoas que nem sabem que o mel vem da abelha, tá? Então, assim, se você sabe, se você já é um apicultor iniciante, você está na frente de muita gente. Então, você já está na frente de muita gente, porque você precisa de metodologia, prática, valeu? Profissionalismo. Então, você pode sim, com certeza, começar do absoluto zero, mas tem que sentar e tem que estudar, porque não é porque você está mexendo com a apicultura que você vai sair lucrando milhares de rios de dinheiro, tá? Sem uma metodologia, tá? Arriscado, muito arriscado você começar sozinho. Você precisa de uma mão, tá? De um caminho, de um método, tá? Então a apicultura, ela existe há bastante tempo, tá? No Brasil, a apicultura, eu falei isso na live passada, a apicultura existe desde a época do Império, tá? Então as primeiras abelhas chegaram em 1820, 1830, aqui no Brasil, tá? Nesse período aí. Então já faz bastante tempo que existe a apicultura no Brasil, tá? Então não é a coisa nova, vai ser nova para você. Existe muito estudo, tá, por trás da apicultura, existe muito trabalho, muita metodologia, muito conhecimento, tá? Então para a gente ser apicultor do zero, a gente pode ser, você não precisa nem saber que existe abelha, mas precisa saber que precisa de metodologia para isso, tá? É como se fosse um curso de graduação, tá? A apicultura. Então você tem que levar de uma forma muito profissional isso aí, tá? Como compra o seu curso? O nosso curso, tá, vai estar disponível para vocês naquela semana que eu falei que vai ser a semana da apicultura como renda extra, tá? Então a gente vai fazer a semana da renda extra com apicultura, no dia 30/8. Lá a gente vai estar abrindo a nossa turma. A gente não abre turma mais, tá? Não abre turma mais durante o mês todo, tá? Então a gente está fazendo isso a cada 2 meses, tá? Então essa turma vai ser a última do ano, tá? Já conversei isso com a equipe. Então assim, a gente está querendo fazer a nossa última turma do ano, valeu? Então não percam essa oportunidade também de vocês começarem a apicultura nesse restinho do ano e voltar para quebrar no ano que vem, valeu? Então a oportunidade está aí. Então, depois de adquirir uma colmeia pronta, quanto tempo precisa deixar a tela excluidora de alvado? E quanto tempo para começar a manusear esse enxame? Cara, você não precisa deixar a tela excluidora de alvado depois que você compra uma colmeia pronta, tá?
Então você só precisa deixar a tela de transporte. Chegando no seu apiário, você já pode abrir e soltar essas abelhas aí. Valeu? Você pode mexer no outro dia. Tá? Você já pode começar a manusear esse enxame no outro dia, sem problema nenhum. Então as abelhas são bastante maleáveis, tá? Então dia 30/10 vai ser a semana da renda extra com apicultura. Valeu? Pessoal, então tudo que eu falei para vocês aqui de não ter experiência, não ter contato com as abelhas, tá? É muito importante. Outra coisa muito importante vocês saberem é que a apicultura, tá? Ela é desenvolvida, tá? Por pessoas que não têm alergia a abelhas. Tá? Então, se você tem alergia à abelha, você não pode ser apicultor. Tá? Infelizmente, um requisito mínimo para você ser apicultor é isso. Tá? Não pode ter alergia à abelha para ser apicultor. Olha, outra informação muito importante que você precisa saber. Mas você pode, realmente, você pode ser alérgico, mas você pode ter um sócio para entrar na apicultura. Tá? O que acontece? Tá? Tem um caso que eu conheço que é desse jeito. A pessoa ela tem alergia, tá? À abelha, ela não vai no apiário, não faz a parte do processo de manuseio das abelhas. Mas ela faz o quê? Ela faz um invase, ela faz a venda, ela fica na parte operacional ali, de buscar parceria, toda a parte de marketing. Então você pode realmente desenvolver a apicultura, sim, tendo alergia, mas não pode desenvolver a parte prática dentro dos apiários, tá? Mas pode sim desenvolver isso fora do apiário, valeu? Então é muito importante você saber isso. Outra coisa muito importante você saber, tá? No nosso mapa, tá? Do 0 ao primeiro mel. Apicultores não ficam levando ferroada o tempo todo, tá? Então é difícil o manuseio das abelhas que a gente fica levando ferroada, tá? Então tem roupas muito próprias, tá? Com bastante tecnologia hoje, que nos permitem manusear as abelhas de forma tranquila, pacífica, tá? Sem levar a ferroadas, tá? Antigamente, gente, era muito difícil quem queria ser apicultor, tinha que ter muita vontade, porque assim, só existiam aquelas roupas de brim, tá? Aquela roupa branca, tá? A roupa que eu uso é uma roupa que a gente tem um tecido bem grosso, tá? Ele é ventilado, então a abelha ela não consegue ferroar. Agora, os apicultores antigamente, pessoal, porque a pessoa ela queria mesmo desenvolver a apicultura, porque era difícil manusear as abelhas, levava bastante ferroada, tá? Antigamente. Mas, como tudo não fica do jeito que é, tudo muda, tá? Existe uma evolução. Dentro da apicultura chegou-se, então, há um tempo atrás, a questão dos macacões que são 100% antiferroadas, são ventilados, então isso traz um conforto térmico pra gente, tá? E ajuda demais na hora dos manejos. Então, assim, fiquem tranquilos em relação a isso, tá? Tudo a gente explica detalhadamente. Tudo a gente explica detalhadamente para vocês. Não... Nossa Senhora! Saúde! Então a gente explica detalhadamente para vocês terem toda a proteção necessária, tá? Então é muito importante essa questão de vocês saberem que a apicultor não fica levando ferroada, tá? A gente trabalha de forma bem tranquila dentro do apiário, com paciência, tá? Com as abelhas, a gente tem que ter paciência. Nossa Senhora, com vontade de espirrar que eu tô. Tá difícil aqui hoje. Pessoal, já falei pra equipe trazer pra mim um papel pra mim assoar. Meu nariz tá difícil hoje aqui. Mas assim,
tá falando a questão do macacão, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. O apicultor não fica levando ferroada, tá? Se a gente maneja certo as abelhas. Uma coisa muito importante também, tá? Do zero ao primeiro mel, é saber que o mel, tá? É um produto que você não precisa colher ele, tá? Então você não precisa escolher o seu mel e vender no outro dia. Pessoal, tem que ter calma na hora de vender o mel, tem que ter estratégia na hora de vender o mel, tá? Então quando você faz a sua colheita, você vai traçar uma estratégia, tá? E vai vender o seu mel durante um período de 1 ano, 6 meses, sem problema nenhum. Seu mel não vai estragar, tá? Então você pode colher tranquilo, pensa como que você vai vender esse mel, a gente ensina. Então olha só, pessoal, que maravilha, eu tava falando pra vocês. O quê? Que o apicultor, quando ele faz a colheita diferente do agricultor, tá? A pessoa que mexe com a roça, tem que sair vendendo, pagando as contas, tá? Ele guarda o melzinho dele ali, bem de boa, vende tranquilo esse mel, sem pressa, tá? E consegue faturar muito com isso aí. Então não precisa sair louco vendendo seu mel, tá? Desesperado. Porque mel não estraga e mel não tem data de validade. Então, você está trabalhando com um produto, tá? Que ele não estraga. Então, isso é muito importante você saber, para você que está começando, tá? Então, se você sabe disso aí, você fica bem tranquilo, não precisa sair no desespero, tá? Por exemplo, galera, é muito difícil a vida de quem mexe com leite, tá? Bovinocultura de leite é uma coisa muito difícil, né, de você trabalhar. A pessoa ela tem que acordar todo dia, 4 horas da manhã às 5 horas da manhã, no mínimo 5, tá? 5 e meia no mínimo, todo dia. Faça sol, faça chuva, pode estar nevando, pode estar um vulcão entrando em erupção, ele tem que ordenhar as vacas dele de manhã e tem que ordenhar à tarde, tá? Quem faz uma bovinocultura de leite super intensiva tem que fazer o quê? Ordenhar as vacas de manhã e à tarde. Todos os dias, 365 dias no ano. Valeu? Então, a apicultura, você acha que eu levanto todo dia, 6 horas da manhã para mexer com a abelha? Gente, a abelha, você só começa a mexer, tá? Então isso é importante vocês saberem também. A partir de 9h30, 10 horas, a hora que o sol esquenta, a hora que as abelhas já saíram para trabalhar. Então, dentro da apicultura existe a questão de horários, tá? Você não fica mexendo com a abelha à noite, você não fica mexendo com a abelha de madrugada, tá? Você não precisa ir mexer com essas abelhas todo dia, você vai a cada 15 dias no apiário. Então, isso é extremamente importante de você saber, tá? Mas, Armando, como que eu vou conseguir produzir o meu primeiro método? Então, você descobriu a apicultura, vamos lá, vamos fechar o nosso raciocínio aqui. Você descobriu a apicultura, beleza? Descobriu a apicultura, beleza, quero ser apicultor. Arrendou a área, colocou as abelhas na sua caixa. Capturou abelhas, eu comprou a abelha. Feito isso, você vai comprar o material, fazer a transferência das suas abelhas, vai manejar essas abelhas, tá? E vai fazer a sua primeira colheita de mel. Nossa, fiz minha primeira colheita. Nossa, a primeira colheita de mel, galera, é uma sensação tão legal, porque assim, é quase que inacreditável que as abelhas consigam fazer tanto mel assim, tá? A apicultura realmente é uma coisa milagrosa, uma coisa divina de Deus. A abelha é uma coisa de Deus. Então, se você acredita em Deus, quando você se tornar apicultor, você vai acreditar mais ainda. Porque você vai olhar para aquela abelhinha assim, ó, pequenininha, e vai ver suas melgueiras cheias de mel, e vai falar, gente, por que eu não acreditei antes na apicultura? Então você vai lá, vai colher seu mel, vai envasar o seu mel, vai vender o seu mel no varejo. Então, isso é muito importante, tá? Do zero ao primeiro mel, ter a consciência de que você precisa vender o seu mel no varejo, tá? Então, você não consegue ter uma apicultura lucrativa com 100, 200 caixas se você vender o seu mel para atacado, tá? Então, você tem que, acima de 500 caixas de abelha, tá? 600 caixas de abelha, você consegue vender esse mel já para atacado, mas é 600 caixas, tá? 700, 1000 caixas. Aí é um volume legal, mas você pode ter 1000 caixas também e ter sua marca e vender o seu mel. Conheço um apicultor, tá? Que faz isso. Conheço vários apicultores que têm mais de 1000 caixas e têm sua própria marca de mel, tá? Mas tem apicultores que fazem a opção por ter um volume e vender esse volume para os entrepostos, sem problema nenhum. Mas com 100, 200 caixas, você vai ter sua marca de mel, daí você vai lucrar muito com isso aí. Então, pessoal, importante, vender no varejo, tá? Não vender esse mel
no atacado, beleza? Então colhi meu mel, vou vender no varejo, mas vender para quem, meu mel? Pessoal, a gente começa vendendo mel, tá? Vendendo mel para os nossos parentes, amigos, colegas, mostrando o produto, testando. Então, você vai começar desse jeito. Vai criar uma marca, tá? Isso é muito importante, a gente ter uma marca para vender o nosso mel também, tá? Então, assim, se você não sabia dessa oportunidade, tá? De como entrar na apicultura, de como vender o seu mel, essa live é para você, tá? Então, eu queria deixar bem claro para vocês que a gente vai ter uma semana da apicultura como renda extra, dia 30/10. Então, se inscrevam lá, o link está na bio. Depois da live, não precisa sair agora. Vai lá e se inscreva que a gente vai estar te esperando. Vai ter muito conteúdo legal, gratuito para vocês nesse dia, tá? E o nosso treinamento também disponível somente nesse dia para vocês. O que acontece, pessoal? Uma coisa extremamente... Vladimir é meu aluno, tá aí. Hoje a gente ia se encontrar, mas acabou não dando certo, né, Vladimir? Vladimir vende o mel dele a R$80, tá? Então tá aí a prova de que o mel ele pode ser vendido com super valor agregado. Pessoal, o que acontece, tá? Armando, eu quero entrar na apicultura, mas estou sentindo insegurança de que não vou conseguir vender o meu mel. Pessoal, não existe nenhum apicultor que eu conheça que trabalhe com mel no varejo ou no atacado, seja o que for, tá? Depende da sua estratégia, sem problema nenhum. Tá chovendo, gente. Não existe mel que estrague, tá? Ou que a gente não consiga vender. Por quê? A gente tem um mercado interno absurdamente grande, pessoal. Então, a gente tem muita expansão pro mel, pra própolis, pro pólen, para tudo, tá? Venda de abelhas. Então, assim, pessoal, isso é muito importante vocês saberem. Outra coisa extremamente importante você saber nesse momento que você está começando, tá? Do zero ao primeiro pote de mel. A gente também pode vender outros produtos além disso aí, dentro da apicultura, tá? A gente pode vender a pólen, a gente pode vender a cera de abelha, a gente pode vender o própolis. Então não é só o mel, então você precisa também saber disso. Valeu? Pessoal, é o seguinte, vou abrir para vocês, tá? Alguns minutinhos para vocês estarem perguntando para mim. Então, agora o nosso minuto de perguntas. Ficou tudo claro para vocês ou não, tá? Dúvidas sobre apicultura, pode ser dúvidas mais avançadas também, se você é um apicultor que quer incrementar os seus manejos, ou pode ser dúvidas também de pessoas que estão começando do absoluto zero, tá? Toda dúvida eu falo que é muito importante. Então bora lá, bora perguntar, 5 minutinhos aí, de perguntas, o que vocês querem saber da apicultura. Pessoal, então isso é muito interessante, tá? A gente, com o evento dia 30/10, eu vou mostrar tudo isso para vocês, o dinamismo da apicultura, porque a apicultura ela é muito dinâmica, como a abelha é. Então a abelha é uma sociedade, tá? Muito dinâmica mesmo. Então a gente precisa saber trabalhar esse dinamismo, tá? Para a gente fazer uma expansão, um crescimento rápido, aproveitar a produtividade e ser um apicultor lucrativo, tá? Então dia 30/10, com a semana da renda extra da apicultura, tá? No nosso evento eu vou mostrar tudo isso para você. Pessoal, não tem perguntas? Manda pergunta aqui para mim no pontinho de interrogação que eu vou estar respondendo, tá? Sobre apicultura. É difícil capturar abelhas? Não, é muito fácil capturar abelhas, tá? Então, assim, na época da enxameação, se você coloca 50 caixa-iscas, tá? Você vai capturar 40 abelhas, 45. Tá? Então, a gente tem uma taxa de sucesso muito grande, tá? Com a metodologia da apicultura lucrativa, tá? E assim, não precisa ter medo de não conseguir capturar abelha, tá? Tem muito enxame por aí, muita enxameação, muita abelha voando, livre, solta, tá? E se você não conseguir capturar, você vai comprar essas abelhas. Então não tem jeito de você não começar na apicultura, tá? Então se você não consegue capturar, sem problema nenhum, aqui vai ser muito difícil, não existe, eu não tenho alunos, tá? De todos os meus alunos, todos conseguem capturar abelhas, tá? Nenhum não conseguiu. Inclusive tem um aluno em específico, tá?
O Fabrício, que começou a apicultura em junho, acho que foi junho, tá? Então 3, 4 meses, já está com 17, 18 enxames. Então assim, pessoal, a abelha tem para todo mundo, todos os gostos, todos os tamanhos, só não tem o quê? Pessoas habilitadas, tá? Não tem apicultor habilitado profissionalmente para conseguir conduzir um enxame. Então se você entrar para a Semana da Renda Extra da Apicultura, dia 30/10, tá? Você vai ver que a gente precisa ser habilitado, apto a desenvolver a apicultura. Senão a gente captura 20 enxames, mas perde 25. Então você captura, olha só como é que a conta é o inverso. Você captura 20 e perde 25. Porque você não entende nada de apicultura, ou você acha que entende. Tá? Então assim, não fiquem inseguros em relação à questão de enxames. Mas fiquem inseguros em saber que vocês precisam de conhecimento para manejar esses enxames. Tá? Depois de aprender, fica fácil capturar e elas vêm sozinhas. Sim, Vladimir, eu sempre falo que a gente se torna apicultor, tá? Parece que as abelhas sentem, não sei, parece que a gente fica com cheiro de abelha, e as abelhas vêm até a gente. Cansei de capturar, pessoal, até inclusive uma matriz minha, acho que foi Deus que mandou aquela matriz para mim, a numeração dela é 65, se eu não me engano. A matriz minha 65, que vai ser uma produtora, tá? Para fornecer as rainhas que a gente vai ter daqui uns dias, tá? Até eu acredito que no final do ano, no começo do ano, a gente já vai ter rainha. Essa matriz, pessoal, eu tenho conteúdo fazendo, eu acho que eu fiz uma live, se eu não me engano, acho que eu fiz uma live, eu capturei ela veio até mim, tá? Uma super matriz, uma super abelha. Eu capturei ela dentro do meu barracão, literalmente em cima da mesa, tá? Onde eu desenvolvia, onde eu fazia meus castilhos, quando eu fazia no barracão mesmo. Quando eu comecei, eu fazia no barracão no sítio, tá? Então eu não preciso de... Outra coisa muito importante, lembrei, para começar na apicultura eu posso começar sem barracão, sem estrutura, sem nada, tá? Você pode fazer na sua área mesmo, tá? Tinha um amigo que morava dentro do container, Thiago Abelhas, ele pode confirmar, até tá fazendo um trabalho muito legal lá em Dubai, tá? Foi para Dubai mexer com a abelha, e ele morava, a casa dele era 2 containers em Belo Horizonte, e ele chegou a ter as 50 caixas deles, então ele guardava todo esse material, tinha uma oficina, uma mini oficina ali dentro desses containers. Então era muito legal isso que o Thiago fazia. Thiago Abelhas, depois vocês entram no perfil dele lá e olham. Não precisa de barracão, você pode começar com o que você tem mesmo. Então, o que eu estava falando, essa matriz ela veio para mim em cima da mesa do meu barracão. Então, isso é muito interessante quando a gente se torna apicultor, vem um monte de enxame pra gente. A gente perde um ou outro, fica triste, mas eu sempre falo, a gente perde um e vem 30. Sempre falo isso para os meus alunos. Então, é muito importante você saber também que você vai perder a abelha, tá? É natural esse processo de perder abelhas na apicultura, você não precisa se frustrar por isso. Mas você perde um enxame e vem 20 enxames, vem 3, 4 tá? Enxames bons. Então, isso é importante você também saber do zero ao seu primeiro pote de mel. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Espero todos vocês no nosso evento Semana da Renda Extra com Apicultura, dia 30/10. O link está na bio, se inscrevam, tá? Se inscrevam lá. Aguardo vocês, tá? Todos são muito bem-vindos. Você que está iniciando, que já iniciou, quer implementar, quer crescer, quer estudar apicultura, quer lucrar com a apicultura, isso é muito importante, implementar isso como renda extra. Se inscrevam para o nosso evento dia 30/10, tá? Às 20 horas. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, manda no direct que a minha equipe vai estar respondendo para vocês todas as perguntas possíveis, tá? Então, boa noite. Até mais. A nossa live vai ser terça-feira de novo, às 19 horas. Tá? Então, dia de terça e quinta a gente sempre vai ter live agora. Valeu? Até mais. Tchau, tchau. Equipe, eu quero que vocês printam para mim uma foto de eu fazendo beleza para depois colocar na capa, beleza? Então, eu vou sorrir. Vou ficar sorrindo aqui por um tempo, vocês printem aí, tá? Pra gente colocar na capa. Tchau!